Boa noite, bem-vindos ao Segundou. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vou tomando uma aguinha. Boa noite, gente. Quem tá chegando agora? Vou colocar o tema aqui. A importância Olá, Carol, Lilian, bem-vindas, boa noite, bem-vindas ao Segundou. Tô colocando o tema aqui, gente. Enquanto isso, já vão colocando o aviãozinho. Oi, Sandra, boa noite, gente. Bora lá que hoje tá surreal esse Segundou. Se preparem. Boa noite. Pode compartilhar, porque assim, o Senhor que faz todas as coisas, hoje promete um Segundou aqui para vocês. Quero até ver, gente, porque eu tô assim, ó, o tema para mim, ele é tão rico. Oi, Érica, Ferzinha entrando, Cris, boa noite. Eu vou falar sobre a importância da vontade. A importância da vontade, mas vocês vão entender de um jeito assim, é uma mudança de chave hoje, gente, a importância da vontade. Eu vou até fixar aqui o comentário e pedir a gentileza para vocês para acelerar esse processo. Quem tá chegando agora, super bem-vinda, Rogéria, Ana Beatriz, quem tá chegando aqui, Benaia tá chegando aqui, André, Clemente, Érica. Gente, de onde vocês estão falando? Me conta. Eu amo saber de onde vocês estão falando. Fico vendo a carinha aqui de vocês. Cris, Ferzinha tá aqui. Quem mais? Maristela chegando. De onde vocês estão falando, gente? Enquanto vocês vão falando de onde vocês estão, pede aqui, ó, por favor, o aviãozinho aqui, ó, e o coraçãozinho, porque ajuda. Carazinho, Rio Grande do Sul, que delícia. Vi, que bom te ver aqui. A Sandra já tem amiga aqui, ó. Gente, eu amo esse Segundou. Pra quem tá aqui pela primeira vez, é o nosso encontro toda segunda-feira. Gente, é pra quem não tem desculpa com a vida, sabe? Que a gente quer evoluir. Eu falo que eu amo essa turma do Segundou, porque assim, não tem... Olinda, Pernambuco, gente, que delícia. Nhandeara, São Paulo, gente, que delícia, de norte a sul do país, beleza, que delícia. Já pensou uma hora eu fazer um Segundou em cada lugar? Eu amo viajar, uma hora eu tô lá em Pernambuco, uma hora eu tô no Rio Grande do Sul. Então, gente, uma boa noite pra vocês. O Segundou, para quem tá aqui pela primeira vez, vou falar rapidamente, né? É um encontro nosso que nós temos toda segunda-feira. A proposta é como a gente educar melhor os nossos filhos, mas isso passa pela nossa transformação. Então aqui é um momento de autoconhecimento, um momento que eu falo assim, que a gente passa a ver algumas coisas, porque depois que a gente vê, eu sempre brinco, quem é do Segundou sabe, que eu falo assim, que quando você vê, não tem como você desver, né? Quando a gente enxerga algo que a gente não enxergava antes, não tem como, a nossa consciência se expande. Então, bora lá, hoje eu vou começar falando da importância da vontade. Enquanto isso, aqui nos primeiros minutos, porque quem entra depois não tá acompanhando, Jaú, São Paulo, que delícia, gente. Eu amo saber de onde que vocês estão falando. Às vezes nós temos umas colegas aqui, umas amigas de fora do país. Ana Marcel tá chegando, boa noite. Pri chegou também, boa noite. Wesleyane chegou, boa noite para vocês. Bem-vindas ao Segundou. E bora lá, Eide chegando também. Gente, super boa noite, um abraço enorme. Vamos lá, vamos crescer junto. Vamos fazer um Segundou hoje, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui diferente do que vocês entraram. E essa é a proposta do Segundou. A gente sair diferente do que nós chegamos aqui. Então, eu sempre falo que é como se a gente fosse subir a montanha. Então, vamos subir a montanha juntas, vamos fazer um aquecimento, porque ninguém consegue subir a montanha correndo. Então, a gente vai fazer um caminho juntas aqui. Eu vou dar a mão para vocês, vou mostrar o caminho. Esse Segundou é uma subida de montanha, tá bom? No final do Segundou, vocês vão ter uma vista
uma vista linda, porque vocês vão entender um monte de coisas, entendeu? Então, assim, no processo do Segundou, nesse processo de subir a montanha, nós vamos conversando. E aí, quando chegar lá em cima, é o momento que você fala assim, uau, eu entendi, eu vi, tá bom? Então, bora lá juntas nessa importância da vontade. E eu vou falar muitas coisas que é pra nossa vida, e quem tem filhos aqui pequenos vão entender perfeitamente o que eu estou falando e a importância disso para a vida da educação infantil também, tá bom? Então, bora lá. Quem tá chegando, muito boa noite. Elaine. Gente, quanta gente querida aqui. Cris chegando, Elisete chegando, bem-vindas. Coloca aqui o aviãozinho, o coraçãozinho, que eu tô começando esse Segundou sobre a importância da vontade. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, eu vou começar aquecendo o assunto para colocar todo mundo junto e a gente subir junto a montanha, tá bom? Então, vamos lá. A educação da vontade é algo, assim, super importante na educação infantil, porque é aquele educar por dentro que eu sempre falo, né? Que nós temos que educar as grandezas internas, tá? E o que acontece, gente, é que a vida da gente... Olha só a vida da gente, como é que é. Nós somos muito ligados. Boa noite, grande abraço, Elaine. Outro beijo, Fran chegando. Então, gente, olha só. Nós somos muito ligados. Eu fiz várias anotações aqui que eu falei, eu quero falar tudo para vocês. Então, nós somos muito ligados nas áreas periféricas da nossa vida, né? O que significa isso? A gente acha que tudo que acontece na nossa vida é na parte externa. Nós sabemos que nós temos coisas internas, mas tudo que a gente faz uma avaliação, tudo que a gente olha se deu certo ou se deu errado, tudo que a gente olha se tá funcionando ou se não tá funcionando, é sempre das áreas externas. É sempre aquilo que o corpo está comunicando, que o corpo está falando. Então, se você acha que está dando certo, é porque você está vendo. Você está vendo, porque tem que ser visível, tem que ser nas áreas periféricas, nas áreas que você enxerga, né? A partir do momento que a gente não vê, a gente, né? É como se a gente olhasse, só acreditasse que a planta realmente ela dá fruto, que ela tem, porque ela tá acima da terra, né? A gente, será que tem semente ali debaixo da terra? Será mesmo? Então, a gente só vê aquilo que tá externo, que tá aparente. Então, a gente acha tudo que ocorre no externo. Então, se a gente não vê no corpo, se a gente não sente no corpo, é sinal que não existe, é sinal que não tá acontecendo. A gente acha que Deus age assim também, porque muitas vezes a gente espera as manifestações de Deus e a gente acha assim, não, acho que ele não vai atender, né? Deus me esqueceu, porque isso aqui eu já pedi tanto, por quê? Porque a gente fica olhando o mundo externo. Nós temos uma tendência a olhar as coisas externas. E aí o corpo, gente, geralmente, o que eu falo sempre? O corpo, ele quer o quê? O caminho mais fácil. Ele quer o caminho que não nos eleva. Ele quer o caminho que não é sempre o bem para nós, né? Então, o corpo quer ficar no sofá deitado, o corpo não quer fazer atividade física, o corpo quer comer doce, o corpo quer comer coisas que não faz bem para a saúde, o corpo quer conforto, o corpo quer facilidades, né? Então, o corpo, ele tem suas fragilidades para escolher bem, concorda? A nossa mente, o nosso corpo, tem dificuldade de escolher bem, porque por tendência ele já quer escolher um caminho de facilidade. Entre ficar deitado e sair para fazer uma atividade física, o corpo quer ficar deitado. Então, naturalmente, ele já não tem uma tendência para escolher bem. E quando a gente se propõe um caminho, né, de maturidade, um caminho de autoconhecimento, que é isso que a gente faz aqui no Segundou, toda segunda-feira, né, um caminho de cura interior, um caminho de espiritualidade, um caminho de vivências internas, né? O que a gente acha? Que as coisas vão começar pelo lado de fora, que as respostas também têm que ser externas.
A gente quer essas áreas periféricas manifestando. Então, a gente se propõe uma cura, ou a gente se propõe uma maturidade, ou a gente se propõe algum processo interno, só que os nossos olhos, a gente quer ver o quê? Respostas externas. A partir do momento que a gente não consegue essas respostas externas, a gente começa a ficar aflito. A gente começa a ficar aflita. Por quê? É como se a gente não estivesse conseguindo. Não, aquelas coisas não estão dando certo. Por quê? Porque por fora não está funcionando. Não está sendo. E a gente vai ficando aflito. Eu tô subindo a montanha, gente. Nós estamos no aquecimento que vocês vão entender. Presta atenção, porque tudo isso vai fazer sentido. Primeiro eu tô contando como que a gente funciona, né? Então a gente acha que as coisas vão começar pelo externo. E aí, começa a melhorar no externo, a gente fica feliz. Ai, que bom, né? Então tá dando certo. Ai, que joia, né? Só que, quando não dá certo, a gente já começa a achar que Deus não tá agindo, que as coisas não estão mudando, que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque a gente não vê. Entende? Então, a gente acha que Deus nem escuta mais o que a gente está pedindo, que aquilo lá, né, eu acho que nem vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem o imediatismo do nosso olhar, do externo. A gente quer só o externo. A gente não entende um processo maior que é esse que eu vou comentar com vocês, tá? Então, a gente acha que nada está acontecendo. Então, imagina assim, uma pessoa que planta uma sementinha na terra. Aí plantou a sementinha na terra. Só que aí, no outro dia, a sementinha não saiu ainda em árvorezinha lá, em brotinho. No outro dia também não. Às vezes vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Já pensou a pessoa que plantou lá falar assim, ah não, ó, vou te falar. Não deu certo, a semente que eu plantei não brotou, eu acho que Deus não está colaborando com a semente, eu acho que isso aqui já não vai dar certo mesmo, é melhor eu desistir, porque, né, não tá dando certo, Deus não me escuta, não tem mais jeito, né? Eu já tô ficando aflito, nada corresponde à minha vontade e, eu vou desistir disso aqui. Só que esquece que lá dentro da Terra está acontecendo um processo. A vida está acontecendo. As rupturas estão acontecendo. As mudanças estão acontecendo. A última parte é a que aparece. A última parte é o que a gente vê. Antes tem que ter um caminho interior. Antes está acontecendo algo. A vida não deixou de acontecer porque você não viu. Entende? E aí a gente tem isso na nossa vida. Porque muitas coisas estão acontecendo num outro campo, estão acontecendo num outro nível. Só que como nós estamos muito acostumados a ficar só na aparência, a ficar só no externo, a querer só o resultado, as coisas imediatas, nós esquecemos, nós desconectamos e aí vira uma bagunça. Eu vou falar por que vira uma bagunça. Porque quando a gente não educa, não dá os alimentos corretos para nossa vontade, e vocês vão entender isso agora, durante o Segundou, vocês vão ver a bagunça que dá dentro de nós, porque todo mundo quer mandar em nós. Então, a nossa imaginação, os nossos sentimentos, os nossos afetos, as coisas desordenadas, o nosso corpo, gente, que é super bom, mas ele não é legal para escolher as coisas, a nossa mente não é. E aí todo mundo quer mandar tudo desordenado. Tudo desordenado. E vira uma bagunça. É essa bagunça que eu vou organizar hoje. Nós vamos organizar. Subir na montanha, nós estamos conversando sobre como organizar essa questão interna dentro de nós. Vocês vão entender. Então, o que acontece? Aí a gente começa com muitos pensamentos que nos afligem, né? E esses pensamentos que nos afligem, muitas vezes, eles não correspondem à verdade. Sabe por quê? Qual que é a pedagogia de Deus? Deus não começa o trabalho dele por fora. Deus não age só na aparência, só no externo, só nas coisas imediatas. Então, Deus começa sempre a agir por dentro.
Então, quando a gente se aflige porque as coisas não estão acontecendo por fora, nós estamos esquecendo da pedagogia divina. Nós que estamos fora da conexão, nós que perdemos o sentido da vida, nós que não... É como se a gente não entendesse a questão da semente. É como se a gente ficasse brigando que a planta não tá lá fora. Como que eu pus a semente agora de manhã? Por que a planta não tá aqui fora agora à tarde? Aí vai ficando aflita. Ai, meu Deus do céu, mas será que não vai nascer? Ai, não sei o quê. Mas, ai, aquela semente, mas... dizem que ia nascer, mas não nasceu ainda, entende? A gente começa a ficar aflito, só que a gente esquece da pedagogia de Deus. A gente esquece que existe toda uma sabedoria divina que funcionam todas as coisas. Aí vocês vão entender onde que eu vou chegar. Tô aquecendo aqui, tá todo mundo... e refletindo sobre isso, porque eu vou entrar na principal da rainha, essa rainha chamada vontade. E aí, quando a gente começa a ter mais maturidade, nós começamos a agir na vida de outra forma, né? Quando a gente se torna adulta, mais madura, passa por situações da vida, a gente aprende o quê? Que a gente não deve desistir, né? Que as coisas têm seu tempo, que a gente não pode parar. E aí, assim, e a gente vê muitas vezes que as áreas que a gente mais tem pressa, muitas vezes não começam a dar certo. Não sei se você já passou por isso. Existe até na física quântica uma coisa que fala que é o efeito Zenão, né? Que é, por exemplo, assim, a pessoa tá lá, colocou a sementinha. Aí você tá com muita pressa, você fala, ai meu Deus, será que vai nascer? Será que não vai nascer? Será que essa sementinha vai mesmo? Vou esperar até amanhã. Aí não nasceu, você fala, eu vou dar mais 48 horas, mas eu tô na dúvida se essa sementinha vai brotar mesmo. Deixa eu ver, 48 horas se passaram, nenhum sinal dessa sementinha, eu pus água, pus tudo, teve sol, nada. Deixa eu cutucar ela, vai lá, tira a terra. Tira a terra. Chega lá, você estragou a semente. Por quê? Porque ela estava abrindo. Ela estava no movimento. E assim são os nossos planos. Muitas vezes você deseja alguma coisa e você faz todo o trabalho, você faz todo o teu plano, o teu projeto. Só que existe um tempo onde o universo, onde as energias, onde Deus está arrumando tudo para que aquilo vá acontecer. Como você duvida, como você tem pressa, muitas vezes o nosso próprio pensamento, o nosso próprio sentimento de dúvida, o nosso próprio sentimento de descrença, a gente corta o efeito que Deus quer fazer. Então, estava tudo alinhado, às vezes a pessoa, ela mesma desalinha. Então, aí começa a não dar certo algumas coisas na vida, né? E aí, o que acontece é que hoje em dia, se você reparar bem, como o mundo tá muito na superfície, tá muito na matéria, tá muito no externo, tá muito na aparência, tá muito na superfície, tá muito na educação, que eu falo assim, dá comida, põe na escola, tira foto, posta, só na superfície das coisas, não tá trabalhando o interior, as relações superficiais, relacionamentos superficiais, músicas superficiais, programas superficiais, muitas coisas superficiais. O ponto de referência do ser humano começa a ser apenas as coisas que ele vê, apenas as coisas externas, entende? Então, o ponto de referência do ser humano, deixa eu só tirar o som daqui, gente, para não atrapalhar. O ponto de referência do ser humano começa a ser as coisas externas. Então, ele começa a se afligir. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Os primeiros sinais não são, né, nessas áreas, não são nessas dimensões externas. Só que daí o ser humano, ele tá tão superficial que ele começa a esperar muito dessa parte externa. E aí, o primeiro trabalho de Deus é na vontade. Por isso, agora estamos chegando. Agora estamos assim, já fizemos aquecimento de subir a montanha. Então vamos entender a importância da vontade. O primeiro trabalho de Deus é na vontade. É iluminar a consciência. Oi, Leonora, boa noite. Gente, bem-vindos. Quem tá chegando agora, eu tô vendo tanta gente querida chegando aqui. Maria chegou, Celina, Eliane, gente, Fátima. Beijo. Então
Então, bora lá, gente. Estamos subindo uma montanha de conhecimento pra gente chegar lá em cima, ter uma vista enorme e pronto, já ser mais uma montanha que a gente passa na vida juntos. Então, o primeiro trabalho de Deus é na consciência, é na vontade, tá? E a vontade que acontece é iluminar a consciência do ser humano. Então, o que Deus mais quer é iluminar a consciência do ser humano. Você pode até prestar atenção, né? Como Jesus agia, como Jesus trabalhava, né? Trazendo o quê? Uma iluminação, trazendo luz. Tanto que ele fala, vós sois luz. Então, luz, né? É iluminação. Então, é fazer com que a sua vontade se alinhe com a vontade dele. Que a sua vontade se alinhe, se abrace, se una com a vontade dele. Só que para isso precisa ter luz na consciência, porque senão você não alinha a sua vontade com a vontade dele. Você vai alinhar a sua vontade com milhares de outras coisas que o teu corpo fala, que teus afetos falam, que o mundo fala, que a superfície fala, entende? Então, a importância da vontade estar certa, bem alinhada, e eu vou falar como a gente faz isso, tá? Então, é fazer com que a sua vontade se abrace com a vontade dele. Com isso, a sua vontade vai escolher o que para a sua vida? Se a sua vontade está abraçada com a vontade de Deus, está alinhada com a vontade de Deus, a sua vontade vai escolher o quê? Aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é elevado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que te eleva. Então, mesmo que você hoje ainda, emocionalmente, nós ainda não estamos com tanta disposição, né? Nós não conseguimos ter uma disposição para agir dessa forma, nós temos que entrar com entendimento. Sabe por quê? Nós vivemos no mundo, como eu falei, a gente vive muito no externo. E sabe como que anda o ser humano em geral? Ele anda a partir da sua afetividade. Então, eu sinto isso, eu escolho. Eu não sinto, eu não escolho. Eu gosto, eu escolho. Eu não gosto, eu não escolho. Concorda, gente? Tá fazendo sentido? O ser humano, as crianças estão sendo educadas assim, os adultos estão assim. Então, a escolha está sendo através dos afetos. Olha o perigo disso. Olha o perigo. Entende? As escolhas através dos afetos. Agora você vê quantos males isto causa. Pega em relacionamentos, traições, problemas. Porque as escolhas estão feitas a partir de que critério? As escolhas estão sendo feitas através da afetividade. E a afetividade não é critério para escolhermos. A afetividade não é critério para a gente escolher. Por isso que muitas pessoas falam assim, ai, eu não sinto vontade, então eu não vou fazer. Ai, eu não sei, melhor eu não vou nem rezar porque eu tô sem vontade. Ah, não vou nem fazer tal coisa porque eu tô sem vontade. Não tô com muita vontade, então não vou fazer. Imagina um ser humano guiado pela afetividade. Hoje eu tô com vontade, eu vou amar hoje porque eu tô com vontade, mas eu não tô com vontade, eu tô com vontade, eu não tô com vontade, hoje eu gosto de você, tô com vontade, hoje você me fez alguma coisa, então legal, né? Imagina, tá? Então o que acontece? A gente agir sem vontade, mas em prol do bem é um ato de inteligência. Quando a gente age sem vontade, mas a gente sabe que é pro bem, é um ato de inteligência. A gente não pode viver a nossa vida a partir da afetividade. Então é a mesma coisa que um remédio. Eu não vou tomar esse remédio amargo, não. Não tô com vontade.
Não, você não. Vontade, você não vai ter de tomar esse remédio amargo. Mas ele é uma coisa boa, né? Então, assim, ele vai sarar você. Ah, não, mas não tô com vontade. Não tô com vontade. Entende? Só que é um ato de inteligência você tomar aquele remédio amargo, porque você vai sarar. Então, é um ato de inteligência. Você passa por cima da vontade. Você faz porque é o bem, porque é o melhor. Entende? E a consciência é que tem que tomar a frente e não os afetos. Entende? E aí que acontece? Nós temos um corpo que, como eu falei, e a nossa mente, que é pro lado do comodismo, o lado da preguiça, o lado das questões mais baixas, né? Porque o corpo, imagina assim, nós temos o espírito, nós temos esse espírito que habita o nosso corpo, nós temos a nossa alma, né, nas questões emocionais, tudo que acontece com a gente, e nós temos o nosso corpo. Só que se a gente não está fortalecido no espírito, a gente não está fortalecido nas nossas questões afetivas, emocionais, a gente não entende qual que é a importância da vontade, como que a gente atua, como que a mente trabalha a nosso favor, como que a gente executa as coisas, e o nosso corpo que comanda, o dono corpo começa a mandar no território todo. O corpo manda na alma, o corpo quer mandar no espírito, o corpo quer mandar em tudo. E a nossa sociedade, gente, ela prega o quê? Corpo. E acabou, entendeu? Com regras, com normas, com invenções de coisa humana, sei lá o que o ser humano inventa, e que não faz, não eleva a sociedade, não eleva os relacionamentos, não eleva a nossa vida, não eleva a educação dos filhos. Por quê? Porque é contra a lei divina, contra as coisas que elevam, contra as virtudes humanas, contra o bem, contra tudo que não é. Então, o que acontece? Nós, quando começamos esse processo, a gente enfrenta o quê? Resistências de nós mesmos. Nós enfrentamos resistências. Por quê? Por causa da nossa baixeza, por causa das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas afetividades, dos nossos afetos mal formados, mal desenvolvidos. Entende? Então, por isso que a gente tem que ter autoconhecimento. Autoconhecimento. E não adianta a gente ficar brigando com a gente, sabe? Brigando com a nossa afetividade. Ai, eu não devia estar sentindo isso. Ai, eu não devia estar imaginando aquilo. Ai, que horror, eu não devia ter... Calma. Não adianta ficar brigando. Não adianta ficar brigando. Porque é o seguinte, cada setor dentro da vida da gente tem um funcionamento próprio. Entende? Por exemplo, assim, você tem o teu estômago que tem um funcionamento próprio dele. O rim tem outro funcionamento próprio. O pulmão tem outro funcionamento próprio. Os seus olhos têm um funcionamento. A sua boca tem um funcionamento. E aí, dentro da sua vida, também os sentidos têm as suas operações próprias. Então, a gente não pode misturar as operações. Entende? A gente não pode misturar as operações internas dentro da gente, que dá bagunça. Cada um tem que estar no seu lugar. Então, por exemplo, tomar decisões. Se tomar decisões estiver no campo dos afetos, dá errado. Tomar decisões não pode estar no lugar que não é para ele fazer. Então, é a mesma coisa que você desce a missão, a função do estômago para o pulmão fazer. Não dá certo. Por quê? Porque o pulmão não é preparado para fazer o que o estômago tem que fazer. Dentro de nós também é assim. Nas nossas questões mais sublimes também funciona assim. Então, tomar decisão não é do afeto. Não é da área dos afetos. É da área da consciência. Entende? Então, se a gente está tomando decisões na nossa vida pela afetividade, tá errado. Não tá, você tá desconectado do melhor, porque é na consciência. Porque a afetividade, gente, ela faz muito barulho. A afetividade faz muito barulho. A nossa, a gente se aflige até muito, porque assim, a nossa afetividade faz barulho. A nossa imaginação não se concentra.
A nossa memória fica inquieta, fica trazendo coisa do passado, fica lembrando coisa. Amanhã você tá lembrando coisa lá de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de não sei o que lá. Por quê? Porque não tá curado. Então é aquela bagunceira. Tudo lá dentro. Entende? E aí a gente acaba aquela frase que fala assim, né? Eu não faço o bem que eu quero e eu faço o mal que eu não quero. Né? Quantas vezes até mães fazem isso com os filhos, né? Poxa vida, nossa, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, depois fica com culpa. Por quê? Porque a gente tá lá dentro, tá tudo bagunçado dentro de nós. Então, as operações das outras áreas, elas vão atrapalhando se elas não estão ordenadas. A gente precisa ter uma ordem interior. E aí, o que acontece? Quando essa afetividade, olha o perigo, vê se não é isso que acontece no mundo. Quando essa afetividade, né, que a gente já tá falando, que a decisão não é da afetividade, a decisão é da consciência. Mas, que consciência, né? Ninguém desenvolveu consciência, ninguém ensinou consciência iluminada, consciência desenvolvida. O que é consciência? Vamos deixar a consciência de lado e vamos viver pelo mundo dos afetos. Né? Os afetos decidem. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. E vamos criando os filhos assim na superfície. É gostoso ouvir aquele tipo de música. É gostoso ver aquele tipo de programa. É gostoso fazer fofoca. É gostoso não sei o que lá. Tudo que é gostoso. Aí a afetividade vai tomando conta da vida. Vai fazendo as suas decisões. Aí tem um relacionamento. Mas também aquele cara lá deu bola. Aquela mulher lá deu bola. Então, né, é legal. E a coisa vai ficando assim, ó. O ser humano vai ficando sem uma consciência formada. O ser humano vai ficando sem uma consciência iluminada, sem uma consciência do que é a vida. E ele vai fazendo o quê? Tomando suas decisões a partir dos afetos. Agora, olha o perigo. A afetividade se alia ao corpo. A afetividade, quando se alia ao corpo e não à consciência, pronto. Você acha que deu bom ou ruim? Gente, a afetividade se aliando ao corpo, ao invés de ser a consciência, acabou. Acabou. Então a gente erra mesmo. Vai errar. Mesmo a gente sabendo que tá errado. Mesmo a gente tendo, assim, olhando, falando, não tá certo. Mas a gente vai lá e faz. Então, traições, abandonos, mau uso do corpo, mau uso do teu tempo, tudo. Tudo. Por quê? Quem tá mandando? Quem tá decidindo? Quem tá aí dentro, reinando dentro do ser humano? A afetividade. E aí ela manda o corpo. Vai pra lá, vai pra cá, faz isso. Aqui é mais gostoso. Pronto, junta os dois nessa bagunça toda. A consciência fraca, a vontade fraca. Eu vou entrar como é que a gente faz isso pra reverter esse quadro, gente. Pra vocês saírem daqui e falar, pode parar com essa bagunça aqui, que eu vou ordenar isso pra mim e pra quem eu tenho que educar. Então, o que acontece? Nós temos várias áreas dentro da nossa vida interior ali que não estão conquistadas, né? Que a gente ainda não olhou, que a gente ainda não desenvolveu. E a gente precisa organizar essas áreas dentro de nós, né? E aí Deus sempre começa pela vontade, por isso que eu trouxe a importância da vontade, né? Muitas vezes a gente não vai ver o resultado ainda nas áreas externas. Caindo minha internet. Ai, Sandra, acontece. Vamos ver, mas vamos lá, vai tentando aí. E aí, gente, não se aflija se as coisas externas ainda não aconteceram. Então, olha lá, muitas mães, às vezes, ficam aflitas porque não vê o resultado. Por exemplo, mas eu já estudei tanto com ele, eu já sentei tanto junto para fazer tarefa. Ele sempre quer que eu fico ali para arrumar o material. Ele sempre quer que eu fico junto. Ai, nossa, eu já expliquei matemática. Ai, todo dia. Isso assim, faz um mês que tá fazendo. Aí eu pego e falo assim, então, mas sabe o que acontece? Às vezes
essa criança vai ficar uns 2 anos, uns 3 anos, né? Porque ela precisa desenvolver algo. Cada filho é um. Tem filho que é mais independente, tem filho que é mais dependente, mas depois ele vai ser mais independente se você supriu uma dificuldade dele. Você vai fazendo a janta, leva a tarefinha lá pra cozinha, vai trocando ideia com ele, e você vai ver onde que você vai conseguir. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a formar questões interiores, o externo é o último que vai aparecer. E às vezes a gente fica aflito querendo o externo. Por quê? Lá no começo do segundo, eu estava falando, nós estamos assim meio que direcionados pelo mundo para ficar só nas respostas externas. Agora, Deus começa por dentro. A pedagogia divina é por dentro. Então, ok, vamos começar por dentro. E vamos abraçar a nossa vontade com a vontade de Deus, e a obra é de dentro para fora. Então, ok, eu vou fazer a obra de acordo com a pedagogia divina. Então, Deus começa onde? Trabalho da vontade, da consciência iluminada, do governo sobre si mesmo. É assim que Deus trabalha. Então, quando começa a acontecer isso, essas outras áreas começam a perceber que essa rainha, imagina que você tem uma rainha dentro de você. Essa rainha chama vontade. Imagina que é uma rainha, tá? Essa rainha, ela ficava meio escanteio, não tinha lugar, ninguém respeitava ela, porque ninguém dava bola. Todo mundo fazia como é que chama? Fazia baderna lá no reino, né? E essa rainha não se posicionava. Essa rainha não tinha nem consciência iluminada, não tinha nada. Ela estava anêmica, porque ninguém dava alimento para ela. Imagina uma rainha que está malnutrida, porque ela não está com alimentos bons. Ela está anêmica, né? E aí o que acontece? Quando essa baderna toda da afetividade, né? Falta de consciência iluminada, falta de autoconhecimento, falta de governar sobre nós mesmos, tudo, aquela baderna lá dentro dessa casa interna, o que acontece? Ele começa até a perseguir essa rainha. Entendeu? Começa a perseguir. Por quê? Porque ela não está bem posicionada. Então, uma rainha bem posicionada dentro de nós, ela comanda e ela ordena todas as outras áreas. Uma rainha, que é a vontade posicionada dentro de nós, ela coordena todos os outros setores da nossa vida. Inclusive, aquilo que nós vamos externalizar com o nosso corpo. Aí eu te pergunto, aonde está a sua rainha? Aonde está a sua rainha? Cadê ela? Cadê? Aonde está a sua rainha? Isso que eu falo, quando eu falo assim, gente, nós temos que educar as crianças por dentro. Educar é aquilo que não se vê. Educar é aquilo que não se vê. Por quê? Quando a gente tem que educar por dentro, é educar essas grandezas. A criança, ela tem que ser formada na primeira infância na vontade. A vontade, ela é alinhada com uma consciência iluminada, com a vontade divina, com aquilo que é certo perante Deus e não perante as bobeiras que o ser humano inventa. A gente tem que ter o sentido de escolher o que é bom, o que eleva, o que é o bem, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja gostoso, mesmo que seja um remédio amargo, mas escolher o bem. A criança, ela tem que ser educada assim, no fortalecimento e no desenvolvimento da vontade, porque ela vai chegar a ser um adolescente que ele vai olhar, um jovem, ele vai olhar para a vida e ele vai saber ter critérios, porque você não vai ficar do lado dele a vida toda. Voltou, né? Então, ele tem que ter critérios. Então, quando ele tem uma vontade bem desenvolvida, deixa eu ver se eu tiro a internet. Como é que tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Tá fazendo sentido? Parou um pouquinho
Parou um pouquinho a internet, mas voltou, né? Tá fazendo sentido, gente? Ok, até aqui vocês estão me ouvindo bem? Então, boa noite quem tá chegando. Então, continuando aqui. Sim, tá fazendo sentido. Beleza. Beleza, então tá bom, gostando. Ai, que bom, um monte de sim. Então, beleza. Ana, Maciel, joia. Obrigada pelo feedback. Amo ter a conversa aqui, né? E aí, gente, o que acontece? Educar por dentro é ir colocando essa rainha no seu devido lugar. Quando a gente está educando as crianças e fortalecendo, né, essa consciência, fortalecendo aquilo que é o certo, fortalecendo aquilo que é o correto, fortalecendo aquilo que é o bom, e não os modismos do mundo, e não um monte de coisa, a gente vai colocando essa rainha, a gente vai alimentando essa rainha. Vai alimentando essa vontade, porque é ela que vai definir. Esse jovem, esse adolescente, esse adulto que será adulto um dia, ele vai ter critérios. Eu vou escolher isso porque é o correto, porque é o melhor para mim, mesmo que seja mais difícil. Mesmo que eu tenha que negar algumas coisas, porque isso vai atrapalhar o meu plano, isso vai atrapalhar o meu relacionamento, isso vai atrapalhar a formação dos meus filhos, isso vai atrapalhar, entende? A gente faz critérios, a gente deixa de lado as coisas gostosas, as coisas mais fáceis, as coisas mais prazerosas, imediatas, as coisas mais externas, porque a gente tem um critério mais elevado e nós vamos nos satisfazer, mas às vezes não é daquela maneira só superficial. Então, é muito importante a gente colocar a nossa rainha no lugar firme, né? Num lugar de comando lá dentro da gente, num lugar de importância, porque a vontade ela é extremamente importante, porque quem decide, né, as coisas dentro da gente não pode ser os afetos, né? Então, cada área tem as suas autonomias. Mas o grande problema é que não tem quem puxe essas outras áreas para um lugar correto. Então, a afetividade tem a sua autonomia, né? A imaginação tem a sua autonomia. Todas as áreas ali da gente têm as suas autonomias, elas funcionam. A gente não está nem pensando e elas estão funcionando. O problema é que não tem quem puxe elas para o lugar correto. Puxe elas para o caminho correto. Puxe elas para a execução do trabalho que é o correto. Não, elas ficam lá. Entendeu? Imagina uma casa, você faz uma viagem para dentro de você. E daí você chega lá nessa casa, ninguém comanda nada. Assim, de vez em quando vem alguém, dá uma ordem, mas nem todo mundo obedece. Aí você entra num cômodo, tem gente lá que não é daquele cômodo, daí você entra no outro, aí aquela coisa, você fala, meu Deus, que festa é essa, né? Que festa bagunça, porque é uma bagunça. E aí o que acontece? Falta o quê? A vontade. Falta a rainha, falta essa vontade. Essa vontade para falar assim, é aqui. Aqui, ó, ordem, aqui, é aqui. Nós vamos agir assim, nós vamos escolher assim. Ah, mas eu não quero, eu não gosto. Né? Lá dentro de você, a afetividade. Ai, mas é tão bom, eu vou pro outro lado. Não, não vai não. Não vai não, porque é pra cá. Entende? Então, se a vontade não se posiciona, não tem outra que mande no restante das nossas afetividades, imaginações e tudo mais, memórias. É a vontade que tem que se posicionar. Então, ela é de extrema importância. Ela precisa ser formada. E aí, se a vontade não está bem formada, não está com consciência, não está alinhada à vontade de Deus, não está alinhada para a vontade do que é bom, do que eleva, do que é o bem, do que é a verdade, do que é a vida, do que é o correto, não está alinhada, se essa vontade não está com uma consciência iluminada, se essa vontade não está com um governo, essa vontade não está clara, essa vontade não teve luz, porque sem luz essa vontade não existe, porque ela precisa vir fruto de consciência, ela precisa se alimentar de uma consciência iluminada. Por isso que aqui estamos no Segundou fazendo o quê? Alimentando a nossa vontade, porque nós estamos dando luz, nós estamos clareando lá dentro, lanterninha lá dentro, lugares escuros, nós estamos iluminando. Porque quando a gente faz esse caminho de iluminação, o caminho de jogar luz, de parar e refletir, não viver no automático, você começa
a ser luz em todos os aspectos lá dentro de você e depois fora de você. Só que essa claridade de falar, opa, pera lá, agora eu tô enxergando isso, alimenta o quê? Uma consciência iluminada alimenta a vontade. É como se você colocasse essa rainha em pé, que ela tá lá, quase desmaiada. Entende? Por quê? Se a gente fica só na vontade do braço, não, hoje eu vou fazer. Ah, vou fazer. Não, vou fazer. Aí você faz um pouco, para. Porque não é na força do braço. É na força do espírito. É na força de uma vontade que sobrepõe todas as outras. Quando você tem um espírito desenvolvido, quando você tem uma consciência desenvolvida, quando você tem esse alinhamento, quando essa vontade ela reina dentro de você, nada te detém. Você pode estar em qualquer lugar, passando por qualquer situação. Você não tem medo, você enfrenta, porque a tua vontade está em pé, alinhada com a vontade do Criador. Diminui o temor. Diminui tudo, gente. As aflições. Então é um alinhamento. E se a vontade não se posiciona, não tem quem manda no resto. Aí vira essa bagunça. Sabe quem que manda? Os sentidos. Aí começam os sentidos a mandar. Certo? Aquilo que eu escuto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, tá? Os sentidos começam a mandar na casa, né? Aí vira uma bagunça, porque junta imaginação com afetividade, com memória, e vira aquela bagunça. Não tem quem manda, não tem ordem, né? E aí é muito diferente quando... Gente, boa noite, quem tá chegando aqui, bem-vindo ao Segundou. E aí, aquilo que a vontade escolhe, gente, de uma consciência bem formada, a partir de uma consciência bem formada, ela lança luz e força para as outras áreas da vida. Então, quando você tem uma consciência bem formada, você tem um autoconhecimento, você tem uma consciência bem formada. E aí, a sua vontade, ela escolhe algo a partir dessa consciência bem formada, você coloca luz e força para todas as outras áreas. Então, se você vai educar seus filhos e você tem uma consciência bem formada, você sabe o que é certo, o que é errado, você entende, você tem luz, você não é na superfície, é uma grandeza, você tem um conhecimento, você sabe a missão que é isso, você tem que formar esse ser humano por dentro, você tem que levar esse espírito, você tem que formar esse ser para ser uma pessoa de ética, de valores, de virtudes, você tem tudo isso muito, muito, muito claro. Quando você tem isso e a sua vontade escolhe baseado nisso, você joga luz e força para tudo. Então não tem desculpa dentro de você. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você vai pôr luz e força para tudo. O teu afeto não vai ficar te falando, te mandando, não sei o que, larga a mão, deixa ver qualquer programa, deixa ele lá, tá? Põe no quarto lá, deixa o YouTube livre, deixa não sei o que lá. Não. Porque você vai falar, não, meu filho, não é assim. Dentro de você, você vai ter luz e força para executar aquilo que a tua consciência diz, a tua consciência bem formada, né? E o que acontece? Quando a gente tem uma vontade, essa rainha, essa vontade dentro da gente bem posicionada, que ela comanda todo o restante, então ela está bem posicionada na vida. Então, o que acontece? A nossa afetividade começa a ficar o quê? Bem formada. Nós também começamos a formar bem os nossos afetos. Porque a gente não escolhe mais pelos afetos. A gente escolhe por uma vontade consciente, de uma consciência bem formada, bem iluminada, alinhada com a vontade do Criador. Então, a gente passa por cima das nossas afetividades mundanas, as nossas afetividades corpóreas, às vezes mais baixas. Por quê? Porque nós escolhemos coisas elevadas. Nós escolhemos porque é o melhor. Nós passamos aquilo, tomamos aquele remédio amargo, mas vale a pena. Tudo bem. Vale a pena. É para um bem maior.
nós começamos a desafiar o corpo. Por quê? Porque a vontade ordenada, ela ordena o nosso corpo. Uma vontade ordenada consegue fazer coisas com o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo vai sucumbir à nossa vontade bem ordenada. O corpo não vai mandar. Ele vai executar o que a vontade bem ordenada diz. É diferente. E aí a gente passa a escolher aquilo que eleva, a gente passa a escolher aquilo que convém, que é bom e não só o que convém, né? Porque você pode escolher tudo. Você é livre. Você pode escolher o que você quiser na vida. A gente tem, assim, todos os caminhos abertos. O que vai fazer você escolher um caminho ou outro? O que vai fazer? A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Entende? A criança ela tem que entender, ó, poder você pode tudo, só que nem tudo te convém. Isso é você começar a educar essa consciência bem formada. Por quê? Porque vai dando luz e força para todas as outras áreas. E aí a vontade ordenada vai ordenando o seu corpo. Você vai educando o seu corpo e fala, não, eu não vou escolher isso. Por quê? Porque isso não faz bem. Tá? E não faz bem não é só o alimento, tá? Eu tô falando não faz bem em todos os sentidos. Então, o que acontece? Quando a gente escolhe um caminho sadio, né? Que a vontade, ela bem ordenada, né? Essa rainha bem posicionada, ela vai escolher o quê? Aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. E aí, quando a gente escolhe mal, a gente coloca muita coisa ruim para dentro de nós e muita coisa ruim sai para fora de nós, né? Quando a gente escolhe errado, a gente lança muita coisa ruim para dentro e para fora, né? E aí os seres humanos vão convivendo dessa forma, né? Então, quando fala assim, que a gente tem que ser luz, né? Luz e sal na terra. Então, olha só, olha onde que chega a ser luz. Se a gente não consegue trabalhar a nossa vida de uma maneira consciente, né? De uma maneira a desenvolver essa consciência iluminada, não tem como a gente ser luz. Tudo começa a partir de nós. Tudo começa a partir de nós, né? Tudo parte de nós. Então, esse autoconhecimento, essa maneira de você ter uma consciência mais elevada, a sua vontade alinhada à vontade do Criador. Tudo isso faz você começar a jogar luz para suas decisões, porque você não vai ficar escravo mais da sua afetividade, você não vai ficar escravo mais das circunstâncias, você não vai olhar a vida só tendo a pressa da plantinha tá para fora, porque você entende que tem um processo acontecendo. Mesmo que a sua vida ainda não está totalmente ordenada, todos os seus afetos não estão totalmente ordenados, toda a sua vida, você já entendeu, mas ainda não mudou tudo isso, mas você sabe que o processo está acontecendo dentro de você. Você sabe que o crescimento está acontecendo de você. Você sabe que a sua rainha está mais poderosa, que a sua vontade está cada dia mais forte. Você sente que essa rainha, você está alimentando ela com uma consciência iluminada. Você sabe que você está alimentando essa rainha com leituras boas, com música que eleva, com conversas que elevam. Você não está deixando qualquer coisa alimentar essa rainha, não. Você está colocando alimentos bons. Entende? Então você começa a ver que está havendo mudanças, mas às vezes você não vê tudo lá fora ainda. Mas as mudanças são grandes, as mudanças vêm junto com o alinhamento divino para sua vida. E aí você começa a evoluir, você começa a crescer e o externo vai acontecer, o externo vai aparecer. Só que é a última parte, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse caminho sadio, que a gente tem uma vontade, né, de escolher aquilo que é belo, que é verdadeiro, que é bom, a gente começa a ordenar por dentro e por fora. E aí,
a vontade interna forte, né? Essa vontade interna, quando essa rainha tá posicionada, o seu corpo começa a obedecer. O seu corpo começa a obedecer. E não mais por causa de uma força que você vai lá fazer. Não, porque é uma vontade que está forte. É uma vontade. E não é uma força de vontade que a gente fala assim, eu não tenho força de vontade, né? Eu vou pôr a metinha da semana. Não, calma, gente. É um entendimento mais profundo que eu tô trazendo. Né? Da gente regular a nossa consciência. Porque não adianta, se a gente não está alimentando a nossa vontade por uma consciência limpa, por uma consciência iluminada, se a gente não está alimentando a nossa rainha com coisas que ela precisa para se sentir forte, a casa vai continuar bagunçada. Se a gente não colocar a vontade para fazer as nossas decisões e deixar os nossos afetos, a casa vai continuar bagunçada. Então, não é a força do nosso próprio braço, porque isso cansa. Isso cansa. Não perdura, faz desistir, a gente abandona. Não é pelo corpo, não é pelo corpo, tá? Então, a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida, Deus fazer o seu trabalho em nós. Então, a gente tem que querer que a nossa vontade esteja alinhada à vontade dele. Só que daí não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Porque se for do nosso jeito, a gente quer continuar no comodismo, a gente quer continuar vendo aqueles programas que não prestam, as músicas que não prestam, a gente quer continuar com tudo errado e quer que Deus faça o trabalho certo. Não dá. A gente quer continuar com a mesma turma, com aquelas mesmas coisas que baixa, com os e quer que Deus faça todos os milagres que a gente sonha. Não dá. E são as coisinhas pequenas do dia a dia. Mas não tem problema não. Só vou ver aquilo ali. Mas não tem problema não. Só vou fazer tal coisa. Não tem problema não. Só vou Tem problema. Porque você tá sucumbindo aos seus afetos, às suas questões periféricas. Você tá enfraquecendo a tua rainha. Você tá deixando os afetos tomarem conta das decisões. E não pode. Você tá deixando a rainha fora da jogada. Então, gente, a gente tem que ter uma determinação. Porque quando a gente tem essa determinação alinhada, né, a nossa vontade, até Santa Teresa d'Ávila falava muito isso. Quando a gente tem a nossa vontade alinhada com a vontade do Criador, com a vontade de Deus, a gente tem uma determinação. Uma determinada determinação. E quando a gente não tem essas questões ordenadas dentro de nós, a gente se aflige muito. Então a formação do ser importa, né? Pra gente não sair desse processo. Então a gente precisa ter essa formação pra gente não sair desse processo, porque é um processo na vida isso. E por onde Deus começa a trabalhar, gente, é diferente de onde o inimigo, o maligno e o mundo trabalham. Porque Deus não trabalha na periferia. Só. Deus não trabalha nas áreas periféricas. Ele trabalha por dentro do ser humano. E o trabalho de Deus é diferente do trabalho do mundo e do trabalho do maligno. Por quê? Porque eles têm acesso a essas áreas. Eles têm acesso a essas áreas periféricas. Então, eles amam trabalhar, né? O mundo ama trabalhar nas áreas periféricas. O maligno também ama trabalhar nas áreas periféricas. Então, a gente precisa mudar a nossa percepção, porque a gente enfraquece muito por dentro e gera muita confusão por a gente viver nessa questão de ser dominado, né? Pelo mundo, pelas questões que não são de Deus, né? Nas questões que não estão alinhadas à vontade de Deus para nós, né? E o trabalho de Deus, ele é de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente se aflige, mas se você tá alinhando com isso, não se aflija.
Não se aflija, calma. É a mesma coisa que você fala assim, ai, mas será que meu filho não vai ser uma pessoa que estuda? Ai, não. Calma, você só tá sentando, ele tá no 2º, 3º ano ainda, você tá sentando lá, ensinando a fazer redaçãozinha, ensinando a ler, calma. É a mesma coisa, calma, o processo tá acontecendo. Ele gostar de estudar é um processo, tá acontecendo. Se você continuar, né, fazendo de uma maneira correta, com consciência iluminada, consciência de desenvolvimento da vontade, é um processo, vai acontecer. Então, gente, a consciência, o conhecimento adequado é o alimento da vontade, sabe? Se você tiver que alimentar a sua rainha aí dentro, alimentar a sua vontade, alimente com alimentos que ela vai ficar forte, né? Que é o quê? Uma consciência elevada. Sabe que tem uma frase que eu até anotei, né? Jesus falava assim, eu tenho um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. É interessante isso, né? O alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o alimento que a gente não conhecia era esse. Da vontade. O alimento da vontade, de fazer a vontade do Pai. Isso exige de nós, né? A vontade de Jesus, ela era alimentada pelo conhecimento de Deus. A vontade de Jesus era alimentada pelo conhecimento de Deus. A nossa vontade tem que ser alimentada pelo conhecimento de Deus. Nós temos que desenvolver nossos filhos, que a vontade deles seja alimentada pelo conhecimento de Deus. Que na nossa, Jesus, né, na pessoa humana dele, ele queria fazer tudo aquilo que ele sabia que Deus queria. Então isso é uma vontade ordenada. Jesus tinha uma vontade ordenada, porque ele queria fazer aquilo que Deus queria, porque era o bom, porque era o correto. Então ele não fazia o que ele queria fazer aquilo que Deus queria. Isso é uma vontade ordenada, perfeita. E nós precisamos dessa luz na nossa consciência, para a gente fazer com que a nossa vontade tenha uma direção objetiva. E para isso a gente precisa alimentar a nossa vontade, né? Com o que eu falei, com autoconhecimento, com luz, com consciência elevada, com consciência iluminada, né? Nós precisamos alimentar a nossa vontade de uma maneira correta, com consciência das questões de Deus, né? Quando buscamos consciência, há também clareza. Exato. Ah, sim, a clareza, porque a gente começa a ver, então tá, eu tô trazendo pra consciência algumas questões que eu tenho que resolver, eu tenho curas para fazer, eu tenho processos lá da história de origem, da família de origem que eu tenho que resolver, eu tenho questões que não estão perdoadas, eu tenho questões que eu tenho que eu tenho afetos que não estão bem ordenados, eu tenho vícios, eu tenho condutas erradas, você começa a jogar luz na consciência. Pera lá, vamos arrumar essa casa aqui. Porque senão não tem como. Não tem como. E a vontade, gente, lembra que eu falei que dentro de nós cada um tem a sua operação, né? Cada um fica fazendo lá a sua operação, as suas funções. E a vontade, ela tem uma operação própria. A rainha aí, ela tem uma operação própria. Se você quiser, anote. A vontade, ela tem uma operação própria, que é decidir e escolher. A vontade, ela tem essa operação. Ela é incumbida de decidir e de escolher. Ela tem que escolher bem e decidir como que ela vai fazer aquilo. Ela tem que escolher e decidir. É a missão da vontade.
não dos afetos. É da razão, não é da mente, é da vontade. Então, se você tem uma consciência vazia, imagina uma pessoa que não tem uma consciência bem formada. Consciência é, vamos curtir o mundo, só nos prazeres, eu só vou onde tem prazer. Aqui tem prazer, eu vou, acabou o prazer, eu vou pra cá, acabou o prazer, eu vou pra cá, acabou o prazer, eu vou pra cá, acabou o prazer. A minha consciência é só vinde a mim o prazer e eu só vou onde tem o prazer, né? Porque, não, sacrifício não dá pra evoluir, não. Evoluir não é pra mim, né? Não sei, porque tem gente que pensa que evoluir é pra todo mundo, menos pra pessoa, né? Quer dizer, todo ser humano veio pra evoluir, menos alguém que pensa que não veio, mas tá tudo certo, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu processo evolutivo mesmo, né? Tá tudo certo. Então, se você tem uma consciência vazia e só apresenta conteúdos da sua afetividade para sua consciência, aí, olha só, vamos fazer uma historinha aqui. A rainha tá lá, sentada no chão de uma casa bagunçada, que não tem nem trono, não tem nada, ela não tá nem no poder, não tá nem no lugar de destaque. Tá lá aquela bagunça, lá no castelo da tua casa, lá dentro de você, tá uma bagunça. E aí, você não tem consciência nenhuma. Então a casa tá aquela fé, cada uma chato, pode tudo, aquele negócio, de vez em quando tem uma ordem, arruma um pouco a casa, mas a coisa, todo mundo quer mandar em tudo, né? Porque a vontade não tá lá, a rainha não tá posicionada. Então, não tem rainha aqui, beleza, a gente faz do jeito que a gente quer. E aí, vamos supor que não tenha consciência, né? A consciência é consciência vazia. E aí, o que acontece? Essa consciência vazia só tem conteúdos de afetividade. Das coisas que é boa, das coisas que não é, das coisas que dos babados da afetividade, Só tem isso de conteúdo, não tem mais nada de conteúdo. Conteúdo é esse, da consciência. Aí, o que acontece? É como se apresentasse para a vontade, né, para a rainha que tá ali, sentada no chão, sem posicionamento, desnutrida, anêmica, porque ninguém tem consciência, ninguém fez nada para ela, nem colocou ela no lugar. Fala assim, tem isso aqui, tem isso aqui, toma, escolhe aí. Ela escolhe, né? Então tá bom, escolhe isso aqui. Porque escolhe errado, porque os conteúdos são errados, então a escolha vai ser errada. Então, por isso que é muito importante a gente ter o quê? Bons conhecimentos, bons livros, bons filmes, boas músicas, boas companhias, sermos seletivos, conhecermos a vontade de Deus, conteúdos próprios para as nossas conversas, o que a gente vê, o que a gente não vê, o que a gente escolhe não fazer parte da nossa vida, as músicas, as condutas. Por quê? Porque aí, se a gente ainda tá na baguncinha da afetividade, mas pelo menos nós estamos com conteúdos bons. Quando chegar pra rainha que não tá muito no seu lugar ainda tá ali no chão, ainda tá desnutrida, ainda tá uma rainha meio anêmica, não posicionou no seu trono ainda, mas pelo menos chega conteúdo bom. Escolhe aí. Isso aqui, vamos pra cá. Pelo menos aí você vai colocando conteúdos bons. Entende? Porque não é fácil fazer essa rainha chegar lá no trono e é um processo, é um caminho. É um caminho. São passos de luz, passos de iluminação, de consciência. Esse é um grandioso passo hoje, né? Já não é nenhum passo, esse já é já pôs a rainha em pé, já animou ela, né? Já falou, pera lá, você vai dar uns passinhos, já vai lá no lugar do trono, porque eu já entendi, já começou a fazer ordem na casa, já começou a olhar para as afetividades, para os afetos, falar, pera lá, vocês não mandam aqui, dá licença, eu que vou tomar conta da minha vida, eu vou me alimentar de conteúdos bons, de consciência boa, eu vou alinhar com outras coisas, eu vou tomar um jeito aqui, e isso a rainha vai ficando, bacana, vai ficando forte. Tá fazendo sentido, gente? Até aqui? Nossa, olha só, mais de 1 hora já deu aqui de segundou. Então, gente, a vontade, ela vai escolher o que chegar no cardápio dela.
que você vai oferecer. Então, escolha muito com luz os seus conteúdos. E aí, a gente é do segundou, né, gente? Ai, eu vou puxar sardinha aqui, porque aqui todo mundo já escolhe coisa boa. Vamos lá, vamos falar a verdade. Eu tô aqui, ó, a gente escolhendo tudo junto, esse caminho. Como é bom, né, a gente tá junto, porque não é fácil. A gente tem desafios, né? Ninguém é perfeito, a gente vive... Meu Deus, é assim, a gente vive nesse processo de evolução, né? A gente sabe que começa tudo em nós. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Se tem alguém aqui pela primeira vez no Segundou, então eu vou falar, mas quem é do Segundou já sabe que eu falo assim, que dá tanto trabalho a gente se desenvolver que não dá para ficar comparando com a vida dos outros. É tanto trabalho pra gente evoluir que nessa vida que não dá tempo. A gente tem que correr, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Não dá tempo de ficar comparando com a vida de ninguém, não dá tempo de ficar olhando a vida de ninguém. A gente pode se inspirar, mas comparar não dá. Ficar gastando tempo com a vida dos outros não dá tempo, gente, não dá. É muito trabalho de casa, é muita tarefa de casa já pra gente fazer. Então, a gente tem que realmente ter, assim, né, esse empreendimento com a nossa existência, porque ela é única, ela é irrepetível, e assim, é uma falta de tomar a vida, sabe? De assumir realmente a vida. Então, a gente precisa fazer com que a nossa vontade, ela escolha aquele cardápio. Podemos se distrair. Exatamente. A gente se distrai com muita facilidade, né? Porque o mundo está nesse externo. Tudo está nessas superfícies. E quando a gente alinha, é uma questão interior, a gente alinha essa vontade, ela coloca essa rainha em pé. E a gente vê que nós começamos a dar alimentos para essa vontade de uma outra ordem. Nós começamos a dar alimentos de uma ordem divina, nós começamos a alinhar conteúdos bons, a gente começa a fazer com que essa vontade se fortaleça. Essa vontade vai determinar as nossas escolhas e não mais a nossa afetividade. A afetividade não é para escolher coisa nenhuma. A afetividade não é para escolher. Quem escolhe é a vontade bem formada. A vontade bem formada, ela decide, ela escolhe. A vontade bem formada, ela decide e ela escolhe. Não é a afetividade. E nós precisamos escolher coisas de luz, conteúdos de luz. Por quê? Porque como nós ainda não estamos perfeitos no desenvolvimento da nossa vontade, nós vamos ainda durante muito tempo ter a afetividade ali bagunçando, as memórias bagunçando, a imaginação bagunçando. Só que se a gente está colocando continuamente só conteúdo bom, só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa, mesmo nessa ainda bagunça, que a gente não é perfeito, que a coisa ainda tá ali, mas pelo menos vai chegar para a vontade, conteúdos bons. Vai ajudar no discernimento, na tomada de decisão, entende? De uma maneira sábia, evoluída, pro bem, pro belo, pro verdadeiro, para aquilo que eleva. Então, a vontade, ela não pode escutar os apelos do corpo. Ela não pode escutar os apelos da imaginação. A vontade não pode ficar escutando os apelos da memória. Então, por isso que nós temos que ter uma consciência iluminada, uma consciência bem formada. Baixa a qualidade de conexão. Peraí que eu tomar uma aguinha. Então, a gente tem que ter uma consciência, gente, bem formada, uma consciência iluminada. Por quê? Nós vamos escolher aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é pro bem, aquilo que nos eleva, aquilo que nos santifica, aquilo que nos coloca num posicionamento mesmo, um posicionamento mais elevado, não mundano só, entende? Então, essa é a importância da vontade na nossa vida. Olha a importância que ela é. Ela é de suma importância, porque ela é a responsável pelas nossas decisões. Ela é responsável pelas nossas escolhas.
E se ela está se alimentando de coisas ruins, ou se a bagunça da casa é tão grande, que a afetividade que toma conta, que as memórias, que a imaginação, que tudo lá, né, manda e desmanda, porque nós estamos apenas nas questões periféricas, nós não estamos com uma consciência bem formada, nós estamos com uma consciência vazia. Como é que vai fazer? A vida vai ficar... A vontade não tem poder. E quem decide são os afetos. Olha o mundo como tá. Olha o mundo como está. Ser humano tomando decisões baseadas nos afetos, baseado na consciência mal formada, na consciência de coisas só externas, na superfície, uma consciência vazia, entende? Mal formada, porque se alimenta de coisas também que só vão piorando. Vai alimentando de coisas que só vai piorando. Então, quando tem conteúdo lá dentro que não é bom, como é que a escolha vai ser boa? Como é que uma escolha vai ser boa se você só alimentou de coisas ruins? Não tem como. Então, gente, chegando no topo da montanha agora já, quase 1h30 de segundou, no topo da montanha, né? Agora vamos sentar e apreciar essa vista, que nós subimos, fizemos uma escalada aqui juntas hoje, saímos lá do aquecimento do pé da montanha e chegamos aqui para ter essa visão, né? Uma visão que, na verdade, é uma visão grandiosa, né? Imagina um horizonte bem maravilhoso no topo de uma montanha, onde 360 graus, assim, olha, é só horizonte, é só um céu lindo. Você tá no topo de uma montanha que você vê nuvens, você tem o sol que tá se pondo maravilhoso, aquele colorido no céu. Você tá imersa no horizonte, você tá imersa na formação divina. Você tá imersa em tudo, porque o universo e nós somos tudo junto, uma coisa só. Criação de Deus. E ali, acesse uma vontade maior, que não é essa aqui, gente. Isso aqui tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, o trabalho passa, vai ficar. Tudo vai ficar. Ah, mas não é para dar valor? É, no lugar certo. Dá valor no lugar certo. Mas não inverte a ordem das coisas. Não coloca em número 1 o que não é número 1 de valor. Entende? Ordena, se ordena por dentro, que as coisas externas se ordenam. E aí você alinha com a vontade do Criador. Aí pronto, ninguém segura em nada. Entende? Porque você alinha a tua vida. E a vontade bem ordenada, ela é muito forte, porque ela coordena todo o resto, ela põe ordem na tua casa interior. Ela não vai te deixar fazer coisas ruins, ela não vai te deixar fazer coisas que não são para elevar o seu ser. E os seus filhos precisam crescer com esta leitura. Por quê? Porque eles vão tomar conta de si mesmos. E de uma maneira elevada. Por 40 anos vivi do jeito que eu achava certo, até que um dia me questionei, e agora? É só isso. Daí tive resiliência e comecei a lembrar que tive uma base religiosa, daí pedi para Jesus me mostrar. Olha só que legal. Ah lá. Entendeu? Aí, gente, é normal. Gente, tá pausando um pouco, né, a conexão. Então, gente, olha só, Leonora falando, né? Muitas vezes a gente fica distraído na vida. E a gente passa a fazer a nossa vida do jeito que a gente acha certo. Porque nós estamos no mundo que fala muito dos afetos, né? Ah, porque eu sinto, porque eu gosto, porque eu não sinto, então não é, então é, porque eu sinto, né? E os afetos tomando as suas decisões, né? Estragando tantas coisas, fazendo tantas coisas erradas, né? Não levando para um caminho que edifica. E vai, né? E vai. Aí tem tudo, né? O egocentrismo, daí começa todos os problemas da vida. E o ser humano vai cortar. E aí, o ser humano vai se distraindo, né? Ele vai se distraindo. Por quê? Porque a vida vai passando, e aí o mundo também funciona dessa maneira. O mundo funciona de uma maneira que é como eu falei durante o segundo, né? O mundo não funciona na pedagogia divina. Ele funciona como? Querendo só a superfície,
né? O maligno, o mundo, eles não querem, né, outra coisa. Eles querem, imagina que quer que você tenha uma vontade firme. Não, não quer. E quando a gente começa a desenvolver isso, gente, não quer dizer que seja fácil. Mas quer dizer que você não está mais só com a força do seu braço. Aí você começa a ter metas mais elevadas, você começa a sucumbir o seu corpo a coisas mais elevadas, você começa a governar a sua vida. Não é que não vai ter mais contratempo, não. Mas a maneira como você encara, a maneira como você opta, não, isso não quero, isso não quero, isso não, isso sim, isso não. Porque você fica com mais clareza. Você fica mais com clareza. Aí você fala, não, vale a pena. Eu vou fazer isso aqui, esse sacrifício aqui, porque vale a pena. Eu sei o caminho. É um caminho maior que talvez outra pessoa não está enxergando. Às vezes quem está em volta não está enxergando. Às vezes quem está até na família não está enxergando. Mas você vê. Entende? É isso. Jesus, ele se alimentava, né, do conhecimento do Pai. A vontade dele era alimentada pelo conhecimento de Deus. Então a gente precisa alimentar a nossa vontade de uma maneira elevada. Alimentar a nossa rainha de uma maneira elevada. Colocar a nossa rainha em pé. E falar, agora eu já entendi o seu papel. Agora eu já entendi o seu valor. Agora eu já entendi o seu poder. A minha vontade é quem decide e quem escolhe. Então ela precisa estar muito bem fortalecida. Ela precisa estar muito forte. Ela precisa receber bons nutrientes. Porque senão a afetividade, o mundo de tudo que eu falei já, de imaginação, de memória, vai ficar fazendo essa baderna toda, vai ficar fazendo essa confusão toda e vai dar o quê? Tudo que eu vejo, que eu leio, que eu sinto, que eu penso, que tudo que se não tiver muito limpo, vai levar ali e vai oferecer coisas ruins para a vontade assumir uma escolha. Então não é assim. A vontade tem que estar no lugar dela para decidir. A vontade tem que estar no lugar dela para ter inspiração nessa decisão, para estar alinhada, abraçada à vontade de Deus, em conexão com a vontade de Deus, com o mover de Deus sobre sua vida. A vontade sua e a vontade de Deus tem que estar juntos, porque daí elas alinhadas, existe um mover de Deus. Então, é uma vontade que se fortalece. É uma vontade que tem sabedoria, que tem uma consciência elevada. Ela não é mais escrava dos afetos. Ela não é um outro patamar. É você lá no topo da montanha. É um outro patamar de discernimento. É um outro patamar de visão. É um outro patamar de consciência. É um outro patamar de escolha. Não é do mundão. Não é do maligno. Não é. A nossa luta é com, né? Não é só física. A gente sabe que é uma luta espiritual. Mas então, fique atento, né? Fique atento, porque o mundo vai te oferecer, o maligno vai te oferecer questões que vai ficar dominando as suas esferas, né? As questões periféricas suas. Vai isso. Então, ok, deixa aí, vai oferecendo, mas por dentro eu estou fazendo um movimento que agora pode não aparecer, mas eu estou fazendo esse movimento. E esse movimento é um movimento diferente. Porque eu coloco as coisas nos seus devidos lugares. E quem começa a coordenar a minha vida é uma vontade que vai se tornar cada vez mais forte, mais fortalecida, mais alinhada, mais em pé, mais dona de si. Ah lá, Sandra, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Pois é, gente, isso é palavra de Deus. A vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. Se a nossa vontade, com uma consciência iluminada, a nossa vontade se alinha, se abraça à vontade de Deus, nós vamos ter sabedoria para escolher e discernir para a nossa vida o que é perfeito e agradável. E tá pausando, né, por causa de conexão. Então, gente, aí Deus age na nossa vida. Agora, se os afetos ficam mandando e desmandando, Deus não consegue nem agir. Nem agir. Se a gente não tem consciência, Deus não consegue nem agir. Se a gente fica só
nessa questão periférica, esperando o resultado do periférico, achando que é o periférico, achando que é primeiro por fora. Para tudo, primeiro é por dentro. Vamos fazer a pedagogia divina, vamos fazer as coisas funcionarem do jeito que já é o correto. Então, a importância da vontade, gente, ela tem que estar no seu papel, aí dentro de você. Dê um lugar para essa rainha, sabe? Coloca essa rainha em pé, arruma essa rainha, tira os mofos do vestido dela, pensa uma rainha poderosa, bonita, alinhada, sintonizada com Deus, uma pessoa que vai decidir, que vai discernir, que vai escolher, né, mediante os mais altos padrões divinos. E não vai ficar dando bola para as afetividades, para as bagunças. Se tiver coisa para curar, sabedoria, vai lá, busca ajuda, cura, melhora, eleva e vai em frente, persiste, vamos em frente e vamos em frente. É isso, né? Então, não ter uma consciência vazia, vocês já não têm, porque senão não estaria numa segunda-feira aqui, que eu falo que eu admiro muito essa turma do Segundou, porque trabalha, corre, põe filho pra dormir, e não sei o que, às vezes nem jantou ainda, e vem aqui pra expandir o ser. Gente, que eu vou falar de vocês, como não amar vocês? Me conta, como não amar vocês? Como não amar essas mulheres maravilhosas aqui, gente? É demais. Vocês são demais. Plena segunda-feira. O ânimo que eu tenho de vir aqui é por vocês. Porque eu falo assim, ô mulherada que é show. Parabéns, viu? Parabéns. Então é isso, amadas. 1h30 mais de Segundoa, que eu sempre falo que eu vou fazer 1 hora, né? Mas nunca, sempre passa. Mas é só para deixar esse recado aí de início de semana para vocês, da importância da vontade. E que a gente tenha bastante consciência, né? Faça um desenho aí, uma coroazinha, coloca no celular, lembra dessa rainha, coloca algum lembrete e lembre, se alimente essa semana apenas de bons nutrientes em todos os sentidos, físicos, emocionais, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, com quem você fala, o tipo de conversa. Olha o que você está colocando para dentro. Olha lá. Cuidado com as suas afetividades. Se elas começarem a mandar demais, você fala, opa, rainha, cadê você? Deixa eu me alinhar com coisas mais altas, mais elevadas. Calma lá. Ordem na casa. Quem decide, né, e quem escolhe é a minha vontade elevada. Então, eu preciso, né? Por isso que é bom a gente ter o tempo da rainha, né? Eu falava que a gente tem que ter um tempo da rainha, que eu falava aquele tempo de mulher, que a gente precisa ter um tempo pra gente. Para organizar a nossa casa interior, né? Vim pela Sandra Teles e amei. Ai, que bom, bem-vinda. Bem-vinda. A Claudinha tá aqui, amada. Eu tinha visto que tinha passado Cláudia aqui, será que é ela? Que delícia vocês aqui. Então, gente, é isso. Bora lá, vamos colocar nossa rainha interna. A gente tem que ter esse tempo de rainha pra gente ordenar a nossa casa também, né? E educar os nossos filhos com o desenvolvimento da vontade é algo importantíssimo na primeira infância. A vontade, ela tem que ser formada. Ela tem que ser bem formada. A vontade não é força do braço. Ela é uma consciência elevada, é uma consciência iluminada, é um discernimento da vontade de Deus, é um discernimento interior, é um alinhamento com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, com aquilo que é agradável, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, simplesmente divino. Então, é um alinhamento com essa vontade do Criador. E isso é formado, isso é desenvolvido. Porque se a gente não desenvolveu, a gente vai pagar caro na nossa vida, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Mas tem como fazer isso na educação infantil, né? Tem como as mães já irem educando, os pais irem educando, para que a criança vá escolhendo. Olha aqui, ó, isso aqui pode até ser bom agora, mas não vai. Aí, voltou. Isso aqui pode ser até bom agora, mas não vai te fazer tão bem. Olha só, isso aqui tá chato agora, né? Isso aqui não sei o quê, mas olha o ganho que você vai ter. Olha que bacana, você vai ter isso, né? Às vezes, a gente faz assim, assim, assim. A mamãe também tem hora que eu não quero isso. Mas olha como eu ganho depois. Olha como eu escolho com sabedoria, como é melhor do que se eu escolher só pela minha preguiça. Entende? E a gente vai educando as crianças. A gente vai educando os afetos.
A gente vai fazendo o que é maior, a nossa parte espiritual, a nossa mente bem formada, a nossa alma, a nossa vontade bem formada, comandar o nosso corpo, comandar os afetos, né? Pegar essa turma toda, dessa bagunça toda, né? De imaginação, de memória e tudo mais, e conduzir para o caminho certo. E isso é papel da vontade. É uma vontade bem formada, uma vontade alinhada, a vontade do Criador, abraçada à vontade do Criador. Gente, transforma a vida. É luz. Isso é ser luz. Pausado. Então, amadas, chegamos no topo da montanha, estamos admirando a vista, essa vista maravilhosa que inspire vocês. Que vocês inspirem olhando essa vista de alto. Tá parando aqui, né? Conexão tá vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que vocês levem essa mensagem aí no coração de vocês, que vocês iluminem outras pessoas também, alinhem a conexão tá vai e volta, vai e volta. Então que vocês usem bem, né, essa gás aí dentro, né, e a gente possa crescer juntos cada vez mais, tá bom? Amadas, então vamos descansar, deixar tudo isso frutificar aí dentro, repercutir aí dentro. Eu desejo que vocês tenham uma excelente noite, uma abençoada semana. Bora lá, depois me contem. Eu amo receber as mensagens que vocês me mandam, às vezes em direct também. Então, se durante a semana alguma coisa alinhou, nossa, Denise, tirei isso, né? Passei a ver outras coisas, passei não sei o que, fiz tal coisa, pode me mandar no direct, eu respondo para vocês. É muito bom, a gente tem que ir comemorando, né? Esses micro resultados, quando a gente consegue falar, nossa, hoje foi um dia que, nossa, eu fiz uma limpa, né? Fiz uma faxina. Vai ficar salva a live, vai. Segundou, vai ficar salva. E também, gente, para quem tá aqui pela primeira vez, todos os segundous estão no YouTube. Hoje que eu não fiz, hoje na semana passada. Porque eu vou fazer com 2 celulares, gravar no YouTube e no Insta ao mesmo tempo. Depois eu passo só pro YouTube, porque lá facilita depois para vocês verem, né? Porque você acelera e quando você vê, pausa, tá ali no mesmo lugar, né? Diferente do Instagram. Então vai pro YouTube, tá? Lá tem todos os segundous, tá bom? Então bora lá, gente. Colocar a rainha em pé? Todo mundo colocou a rainha em pé? Coloca uma como é que chama? Uma coroazinha aqui, ó. Deixa eu ver se tem coroa aqui, ó. Pronto. Vamos colocar a coroazinha em pé. Vamos colocar a rainha em pé. Bora lá. Se tinha alguma rainha que tava aí sentada, desnutrida, rainha sem muita perspectiva, coloca sua rainha em pé, cuida, tá pausando. Gente, faz essa rainha ficar bem nutrida, forte e decidindo e escolhendo o melhor da vida pra você, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável, meu Deus. Então alinha tua vontade, porque coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Olha lá, tem até rainha ali. Isso mesmo, gente, as rainhas aparecendo. Alinha as vontades. Ó, a vontade é uma grandiosa rainha que vai comandar aí dentro de você da melhor maneira possível. Quando não tiver, aciona ela. Fala, opa, volta aqui, né? Tá bom? Então, um grande beijo. Uma excelente noite. Durmam com Deus e uma abençoada semana, tá bom? A gente vai se falando aqui pelo Instagram. Um beijo, gente. Até mais. Boa noite. Maravilha, sempre com muitos ensinamentos. Ô, lindeza! Claudinha, te amo. Beijo, gente. Fica com Deus, tá? Excelente noite pra vocês. Prazer enorme estar aqui com vocês, viu? É uma troca deliciosa aqui, muito boa mesmo, assim. A gente cresce junto, né? É uma troca muito gostosa, tá bom?